Eu não sei, eu não sei se dá para ver os traços começando a serem desenhados. Não sei como vai ficar isso. Não é uma música judaica, não é? Não estão entendendo nada, né? Bom, isso não é uma novidade para minha pessoa. Shalom a todos, tenham todos um ótimo, sejam bem-vindos. Então sejam todos bem-vindos, shalom a todos, Boker Tov, bom dia, como vocês estão? Eu estou bem. Eu comecei esse vídeo de uma maneira diferente, por quê? Porque nós vamos ver hoje o Talmud. Nós vamos ver o Talmud, e o Talmud tem tido algumas reclamações, porque são só leis, porque não sei o que. Então nós vamos entender aqui o seguinte, ali eu acho que não deu para vocês verem, mas depois nós vamos ver mais um pouquinho, vai que dê, né, para ver. É todo um esboço, primeiro o desenho vai se formando, a artista vai mostrando como é que é feito, da onde que se tira, qual é o design apropriado para essa animação, vai começar desenhando, as coisas vão se formando, né? E tem um desenho, tem uma animação própria a qual ela vai se direcionar, ela vai ser o seu norte ali. O que significa isso? Nós somos Bnei Noach, mas antes de nós sermos Bnei Noach, meus cabelos estão horrorosos. O que nós somos antes de sermos Bnei Noach? Nós somos gente, somos pessoas, somos humanos, somos normais, somos aparentemente iguais. E quando Hashem criou o mundo, ele criou. Se ele criou uma, duas, três vezes, se o mundo é cíclico ou não, são outros 500, mas ele criou. Ele criou as coisas, ele criou os cenários, ele criou a nós, ele criou os conceitos, ele criou absolutamente tudo. Então, quando nós vemos uma arte como essa, uma arte digital, de animação, quando a pessoa começa a desenhar, a fazer os riscos, aqui ela é uma criadora daquele desenho, como é que ela começa? Ela começa fazendo os riscos, né, do que vai acontecer, do que ela quer fazer, né? Depois ela vai colocar uma base, um cenário, ela vai fazer o cenário. Depois ela vai pegar essas personagens, as quais ela trabalhou o risco primeiro, o esboço primeiro, o rascunho primeiro, o rascunho de nós, primeiramente. Então tudo vai se formando, parece que não vai dar em nada, parece que dali não vai sair nada, e quando você vê um desenho maravilhoso, né, com um fundo maravilhoso, com cores muito vivas, realmente uma arte, até chegar na arte final. Assim somos nós como Bnei Noach dentro do estudo do judaísmo, porque este canal é um canal judaico, mas não é um canal judeu, é um canal judaico, onde nós vamos falar tudo aquilo que nós podemos como Bnei Noach fazer, entender, executar na nossa vida para melhorarmos como pessoas e para servirmos a Hashem. Então, o Talmud essencial do Rabino Adin Stauntas, que eu adoro, Steinsaltz, às vezes eu erro o nome dele, de abençoada memória, é realmente um manual de como nós conhecermos o Talmud. E chegando ao fim, nós estamos na reta final, nós já vamos para a parte 3 hoje, que a parte 3 é mais curtinha, nós temos muito pouco pela frente. Esse é realmente o manual de nós entendermos, de nós compreendermos, conhecermos o que tem dentro do Talmud. Então, se nós quisermos aprofundarmos depois, nós vamos aprofundar.
vamos estudar o Talmud, cada tratado. Não vai ser um objetivo, não é um objetivo aqui do canal estudarmos o Talmud propriamente dito. São muitos tratados, muitas coisas, mas esta base nós vamos ter. Para cada um de vocês, eu quero sim estudar o tratado tal, eu quero saber. Aí você vai lá e vai estudar. Vai comprar o Talmud, vai traduzir ou comprar uma tradução bem idônea, enfim. O que nós, como Bnei Noach, precisamos saber é o que tem lá dentro, do que se trata, por que está lá dentro, o que fizeram, o que funcionou, o que não funciona, como são as coisas. Mas nós, em todo o nosso trabalho, em todo o meu intuito aqui no canal, é nós começarmos fazendo um risco, um desenho. Aquilo parece que não vai dar em nada. Quando chega no fim, a gente para e pensa, nossa, olha só, eu aprendi. Hoje uma pessoa pode conversar comigo e dizer, vem cá, o que é Talmud? Você sabe o que é Talmud. E o Pirkei Avot? O Pirkei Avot, eu tenho paixão pelo Pirkei Avot, é o tratado que eu estudaria de cabo a rabo 1000 vezes. Então, mas e o Shabat? Mas essas leis de Shabat, onde estão isso? Você viu lá na The Bible, na Torá, algumas coisas, mas onde está isso? Está no Talmud, está no Tratado de Shabat, tem vários Shabat, tem um que está em vários tratados, você já tem uma noção, tá? Então, às vezes nós procuramos pela velha e boa Kabbalah o tempo todo, continuo tendo mensagens, porque não trabalho mais profundamente a Kabbalah. Porque o nosso objetivo é sermos simples e é começarmos do começo numa vertente ascendente de compreensão como seres humanos, antes de qualquer coisa, como pessoas estudiosas que querem aprender, que querem conhecer. Então nós vamos realmente devagar. Mais uma coisa, por que isso é importante? Porque quando você começa a fazer um risco, quando você começa a estudar alguma coisa nova, você realmente pensa que aquele desenho não está bom, que aquele seu aprendizado não está profundo, você ou não está entendendo ou está fazendo errado. E as coisas vão se ajeitando, e os desenhos vão crescendo, e as coisas vão acontecendo. E o final é sempre produtivo para nós. Sempre. Nós vamos falar hoje, que é o capítulo 29, é a terceira parte do Talmud essencial, é o Midrash Alahá, que é uma exegese alárrica. E exegese é uma matéria, eu particularmente gosto muito da exegese de uma maneira geral. Mas aqui nós vamos ver que é uma exegese direcionada para aquela interpretação do texto bíblico, do Midrash, de algumas coisas. Não é exatamente o conceito de exegese nas suas últimas consequências. Então, a exegese, de uma maneira geral, é quando você pega um texto e você vai interpretá-lo com relação a toda a estrutura do texto. A oração, né? Cada oração, os parágrafos, né? A ortografia, a gramática, o contexto histórico, o contexto dentro do texto e tudo mais. A exegese vai trabalhar tudo, por isso que às vezes, quando nós lemos algumas coisas, ou sabemos de algumas coisas, nossa, que lindo aquilo lá, e você vai ver um exegeta falando sobre aquilo, parece que desmorona um pouco o nosso castelinho, né? Por quê? Porque ele vai fazer um trabalho muito correto. Nesse momento aqui, como nós estamos falando de hebraico, aramaico, e aí todas as outras, e vem em inglês, e vem em português, e traduções e tudo da Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar inúmeros erros maliciosos, erros por incompetência mesmo, erros por negligência da exegese. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal, pretendo fazer mais. Eu tenho 2 vídeos, se eu me lembrar no final, quando eu editar, eu vou colocar esses vídeos para vocês assistirem, quem não assistiu. Um deles é exegese sobre o Salmo 23, que é o de quase, assim, de todos, é um dos que mais me incomoda e mais influenciou algumas religiões a não compreenderem o que está ali escrito já na primeira linha, porque é preciso um conhecimento de hebraico bíblico, um conhecimento da própria exegese, do contexto histórico, do que queria dizer na época e tudo mais.
E também tem um outro vídeo que diz respeito a uma exegese simplória, mas de um conteúdo muito importante para nós, muito explicativo e simples do que significa ruach dentro de determinado versículo, dentro de determinado texto mesmo bíblico. Então ali, quando eu fiz sobre ruach, foi o primeiro palavrão, foi o único, eu não tive palavrões, depois eu tive uns palavrões que me escreveram por conta daquele vídeo. O que aconteceu foi que me desaforaram naquele vídeo e as visualizações do short sobre ruach subiu no YouTube, assim, eu não entendo as pessoas, é uma loucura isso, é uma loucura. Quanto mais você critica ou fica, sei lá, amaldiçoando a pessoa, o short subiu lá em cima. O vídeo é muito bom e vai nos explicar para que nós não falemos bobagem, porque nós somos Bnei Noach e nós queremos aprender o básico e também o profundo, mas devagarzinho. Então eu coloquei essa animação que eu acho que não dá para ver muito bem mesmo, infelizmente. É uma animação que está dentro do canal, na playlist Animações para relaxarmos um pouco do canal Angel de Starkiri. E eu vou colocar mais um pouquinho para nós vermos se nós conseguimos ver ela montando o desenho. Mas eu aconselho que vocês vão lá e vejam até o fim. Não pense que o seu trabalho é em vão. É isso que eu quero dizer. Não pense que é só um risco. Não pense que que alguém fez muito melhor. Que você pode fazer melhor, você pode, sempre pode. Mas perceba que há uma evolução. O Criador de todas as coisas é perfeito. Nós não somos perfeitos, então nós vamos criando devagarzinho. E o final, que parecia ser somente um esboço, um risco, a produção, a criação de uma animação, termina completa, com cenário, personagem, cores e um conteúdo completo. Assim é a nossa vida, assim é o nosso estudo do Talmud, assim é o nosso estudo de todas as coisas Bnei Noach. Estou famosa por ter vídeos longos. Estou aqui fazendo não só uma mitzvah, mas algo que eu estou amando muito. E espero que esteja fazendo sentido para vocês. Então, quando você olhar lá um vídeo do canal, tem tantos minutos, tem 1 hora, tire aquele momento, agora eu vou ver até o fim e assista até o fim. Porque eu sei que existem muitos 15 minutos, 10 minutos, mas nós vamos fazer devagar e sempre pensando em chegar no final com alguma coisa completa, que você tenha compreendido o que eu quis, pelo menos o que eu quis passar. Porque eu tenho livros de apoio, eu tenho Rabino Adin Steinsaltz, hoje eu não consigo falar o nome dele, Adin Steinsaltz, ontem também eu não conseguia. Vamos ver se a gente consegue ver alto. Conseguem ver que tem os gatos aqui atrás? Conseguem? Vocês vão lá ver no canal, na playlist. Aqui é a ideia. Eu quero chegar naquela ideia de personagem. E ela foi pintando. E ela foi, de uma maneira, entre aspas, ela foi criando. Né? Ela foi criando os seus personagens. Com um exemplo. Foi pintando, acertando os detalhes, e assim foi indo. Ela foi decidindo qual seria a boquinha, qual seria a cauda, qual seria o design. E assim vai indo. Assim somos nós. Assim somos nós criando o nosso, digamos assim, destino, aquele que Deus nos permitiu pelo livre-arbítrio, a nossa parte, faça a sua parte, sabe isso? E nós vamos desenhando. Mas aqui é o foco.
Você nunca pode perder o foco. E você vai indo. Olha só, tá ficando lindo. Não parecia nada. Mais um pouquinho de The Starkey Angel. Agora nós vamos entrar então, já estamos em 16 minutos. Aqui já terminaria o vídeo de muitos, mas não faço assim, eu não consigo e não é a minha intenção. Então, se você quer estudar, você está no lugar certo. Paciencioso. Midrash, Alahá, exegese aláhica. Então, a exegese vai trabalhar a oração, vai trabalhar as palavras, o contexto histórico que queria dizer em todos os sentidos. A hermenêutica vem e interpreta tudo isso de maneira mais abrangente. A hermenêutica trabalha com a exegese. O nosso maior exegeta dentro da Torá é Urashi. Nós já sabemos disso. Aqui a exegese é um pouco diferente, porque a interpretação era da Torá, interpretação da Mishnah, da Gemara. Agora nós temos uma nova palavra no meio, que é Midrash, e tudo isso. Então, como é que eles faziam? Aqui nós estamos falando de Alahá, nós estamos falando de lei. É como se hoje em dia, quando nós falamos de jurisprudência, aquilo que foi transitado em julgado já aconteceu. Por exemplo, um crime já aconteceu. Eu olhei, olha só, vou deduzir que isso é parecido com esse. E aí existem as súmulas vinculantes, aquilo que é muito parecido com outro caso, e você pode julgar em conformidade. É nesse sentido. Vamos lá. Midrash Alahá. Midrash, aqui está entre parênteses, da raiz da arash, que significa inquirir ou investigar. É o corpo da literatura que interpreta a lei mosaica, buscando no texto evidências e sugestões para ulterior compreensão. Ele constitui somente uma pequena proporção da própria Mishnah. Mas, em seus esforços para elucidar as fontes mishnaicas, o Talmud cita frequentemente o Midrash. Faz extensas transcrições de compilações midráshicas, algumas das quais sobreviveram até os dias de hoje, e de outras coletâneas de Barayot, que são comentários extrínsecos, preservados exclusivamente no Talmud. O problema básico do Midrash é a questão de saber se o exame do texto bíblico e os vários métodos lógicos de interpretação são a fonte verdadeira da legislação daí derivada. Alguns sábios importantes, chefiados por Maimônides, acreditavam que o Midrash, ou pelo menos grande parte dele, não era uma fonte autêntica da Alahá, da lei, tá? Comecei o processo de engasgamento, fui buscar uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dvaro. Onde nós estávamos, então? Estávamos no começo. A opinião deles era que, lembram, né? Aqueles que acreditavam, assim como Maimônides, que o Midrash, grande parte dele, não era uma fonte autêntica da Alahá. A opinião deles era que a maior parte das principais linhas gerais da Alahá se contiver por tradição muito antiga, tá? Passando, né, de pai para filho. O Midrash, na lei oral, a qual transmitia todas as minúcias da Alahá mishnaica. O Midrash, alegavam eles, não passava de um método passado de época a época, de relacionar o texto bíblico conhecido de todos, com a Alahá transmitida de pessoa a pessoa, pelo encontro de associações e implicações que indicavam a conexão. De acordo com essa teoria, o Midrash aláhico é um importante instrumento mnemotécnico. Lembram lá no começo do nosso estudo do Talmud, que nós falamos, não me lembro em qual é o capítulo, nós falamos sobre aquele processo, aquele método mnemônico, né? Que significa como treinar a nossa memória, tá? É isso, porque sabem que os sábios, eles não só aprendiam, eles não só interpretavam, como eles memorizavam as leis, memorizavam a Torá, memorizavam livros de sábios, muito comum isso, né? Naquela época. Mas não pode ser considerado como evidência substancial. Como tantas das afirmações formuladas por Maimônides, essa teoria distingue-se por sua clareza de pensamento,
brilho intelectual e provisão para a solução de muitos problemas característicos de Maimônides, né? Brilhantemente intelectual, de pensamento livre, aberto, né? E lógico. Ela também criou, todavia, problemas novos, porque análises dos próprios Midrashim nem sempre corrobora sua explicação. Então, quando eles pegavam para analisar exegeticamente, hermeneuticamente, e aí não batia, né? Outra teoria defendida pelos comentadores talmúdicos clássicos, Urashi, tá? E os Balaé Tosafot e muitos dos comentadores espanhóis. Tosafot, nós vamos lembrar que Tosafot, eu falei sobre Tosafot no capítulo 14 da parte 2. Aqui, o que são os Tosafot? Foram a criação coletiva dos discípulos do Rashi e seus alunos, tá? São acréscimos, tá? Distingue entre Midrashim alárricos verdadeiros e as Marot, que são suportes, tá? Segundo essa distinção básica encontrada no Talmud, alguns Midrashim são fontes autênticas da Alahá, enquanto as Martot, que eu falei antes, eu acho que errei, são meramente auxiliares da memória ou dispositivos para ligar a legislação rabínica a textos escriturais e não constituem prova verdadeira, porque aqui nós precisamos entender que era para a lei, era para a execução, né, de processos, de julgamentos, então tem que ser bem correta a interpretação. Os próprios sábios diziam, às vezes, dos versículos bíblicos que citavam como evidência, pontinhos, embora não exista na Bíblia prova disso. Então eles desenvolviam um assunto e se explicavam, embora isso não esteja escrito explicitamente, é assim que nós interpretamos, é assim que vai ser, enfim, né? A diferença entre as duas espécies de Midrash nem sempre é clara, dado que o mecanismo pode ser quase idêntico, como frisaram os sábios e os comentadores. Existem certas regras hermenêuticas para a interpretação do texto bíblico, usualmente enumeradas de acordo com a ordem estabelecida pelo Rabi Ismael. O Rabi Ismael teve o seu próprio método, tá? Como vários fizeram isso, que formulou 13 princípios de interpretação. Esta lista não é exaustiva, uma vez que não são abrangidos todos os métodos possíveis. E há uma lista ampliada de 32 regras para a interpretação agádica, cuja maioria também se aplica à Alahá. Fiquem tranquilos, nós não vamos falar das 32 maneiras e nem dos 13, tá? Mas até esse número não cobre todos os pormenores interpretativos do Talmud e em tempos recentes foram estimados em várias centenas. Ao mesmo tempo, as regras do Rabi Ismael abrangem os métodos fundamentais e vários deles são largamente utilizados. Por que isso aconteceu, acontecia e acontece até os dias de hoje em qualquer ramificação? Porque o direito é dinâmico. Também já falamos isso várias vezes. Então, às vezes, está lá se perguntando, mas isso aqui mudou, aquilo mudou, as leis mudaram. Já falamos muitas vezes aqui. Mahshave, que é computador, não existia. Né? As leis, hoje existem muitas PL aqui no Brasil mesmo, né? Projetos de lei com relação a isso aqui que nós estamos fazendo agora, por exemplo, que a direitos autorais, as leis que acontecem na internet, nessa globalização. Então as coisas foram se modificando, foram aumentando. Lá, aqui, em todo canto, o ser humano é dinâmico, né? As leis são dinâmicas, você vai evoluindo, aprendendo, a tecnologia vai nos trazendo as coisas, enfim. Como será que eu posso utilizar este vídeo? Será que eu posso? Vamos fazer aqui uma interpretação, uma exegese. Eu tenho ordens, eu tenho permissão da autora do vídeo para fazer? Eu posso utilizar? Porque uma vez eu usei uma música aqui do Legião Urbana e ela estava lá no outro computador. Quando eu fui mandar, ficou pendente a minha edição. Eu não foi direto para o YouTube, passou por um crivo muito selecionado e não é feito por pessoas, né? São inteligências artificiais que usam algoritmos e tudo mais. Então, será que eu posso utilizar? Então, essas coisas vão mudando. Lá também muitas coisas iam mudando. Eles precisavam ter métodos que juntasse alhos com bugalhos,
sabe? Que diminuísse esse trabalho e ficasse mais conciso. Que uma única palavra pudesse servir para várias coisas. É nesse sentido. As regras do Rabi Ishmael, nós vamos ver agora aqui. Os princípios exegéticos mais importantes. Então, os mais importantes que nós vamos ver aqui. Eu vou ler aqui, está transliterado em hebraico, mas nós vamos entender, tá? Então, os princípios exegéticos mais importantes são Kal Vahomer, tá? É um. Gezerah Shavah, Binyanav, Kelaluferat, Davar Halamed, Meiniano, é o mesmo, e Sheneketuvim, Marrishim. Kal Vahomer é um método simples de dedução que existe em todos os métodos de lógica, permitindo dedução de um caso menor para um caso maior, ou de um caso leve para um caso grave. Estamos falando de lei. O exemplo seguinte é citado no Talmud, embora por várias razões não seja considerado totalmente satisfatório. Agora o exemplo do Talmud. Segundo a lei da Torá, é vedado a um homem casar-se com a filha de sua filha, a sua neta, né, gente? Disso se pode deduzir, através de Kol Vahomer, que, sem dúvida, lhe é proibido desposar sua filha. Quer dizer, se ele não pode casar com a sua neta, muito óbvio, uma dedução muito lógica, que ele não pode casar com a sua filha. Este método, por causa de sua simplicidade, é, às vezes, conhecido como din, simples consideração lógica, e o que se presume é que qualquer homem pode empregar este método e dele derivar uma nova alahá. Então isso era um problema. Existem muitos métodos de restringir Kol Vahomer, seja provendo acurada prova de falhas na estrutura ou mecanismo lógico básico, ou provando a implausibilidade da conclusão. Na opinião da maioria dos sábios, há também uma regra restritiva conhecida como Dai-O, segundo a qual o fato deduzido é equiparado com o caso do qual inferimos, e não se adota um ponto de vista mais estrito, nem um mais tolerante. Uma prova clara dessa regra está no próprio texto bíblico, onde os sábios encontraram 10 referências explícitas a Kol Vahomer, e a esta regra ajuda a preservar certo grau de lógica e ordem. Então, muitas coisas são e eram, né, quando eles fizeram, encontradas explicitamente na Bíblia, mas a maioria não, precisou se desmembrar muito para fazer, então, tirar dali, fazer uma lei oral e desta lei poder julgar em cima de um fato concreto, porque nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma lei escrita divina, que foi interpretada e foi trazida para Mishnah Gemara Talmud, né? Estamos ainda interpretando o que lá estava escrito, e agora, após a interpretação, a exegese hermenêutica, nós precisamos, no caso, os sábios, fazer com que isso se transforme em algo viável, prático, concreto. Veja que o processo é longo, né? Árduo. O processo não é fácil. Outro princípio hermenêutico básico é Gezerah Shavah, que pode ser definido como uma medida filológica. Quando não é claro o significado de uma palavra ou alahá, ele é inferido por analogia de uma palavra de outra passagem em que o significado seja claro. Isso é parecido quando a gente está aprendendo uma outra língua. Então você vê aquela palavra, a gente vê aquela palavra naquela frase, não está entendendo bem o que diz a frase, você vê aquela palavra novamente numa outra frase, a qual você já entende o que é esta ou aquela, você começa a fazer analogia e acaba tendo uma compreensão. Esta analogia que eu fiz é pobre, porque eles precisavam analisar muito mais profundamente, não era uma questão de idioma, e sim de lei mesmo. Então, Gezerah Shavah é basicamente simples, mas é consideravelmente elaborada no Midrash alárrico, onde certa palavra encontrada num certo assunto, entende? A palavra está num assunto e também no outro. Pode servir de chave para inferência sobre um assunto diferente, onde essa palavra também aparece. Claro que aqui tem que ter muito cuidado, né? Porque as palavras podem ser ambíguas,
né? Como tem isso na The Bible? A estrutura lógica assemelha-se à da decifração de textos, em que várias palavras-chave servem como base para a interpretação de toda a sentença. Essa importante regra exegética pode revelar-se perigosa se empregada indiscriminadamente, pois muitas palavras aparecem em sentenças diferentes e pode-se obter qualquer conclusão desejada, então não pode. Em sentenças bem diferentes uma da outra, a mesma palavra aparecer, e aí poderia ter uma conclusão errada, indesejada. Aqui foi generoso, até uma interpretação errada, um julgamento errado a posteriori, né? Uma qualificação básica é que ninguém pode inferir uma Gezerá Shavá, a menos que o seu mestre lhe tenha ensinado como fazê-lo. Então, sempre tenha um rabino para te dar o norte, sempre tenha, Sharon, um livro de apoio para não falar bobagem, e sempre tenha alguém que tenha te ensinado lá naquela época, o seu mestre, sobre como fazer este tipo de interpretação, para você não acabar dando margem a uma sentença errada, um julgamento errado, porque você usou a palavra errada, achando que ali ela queria dizer a mesma coisa do que ela queria dizer lá. Isso aconteceu com Ruach, tá? Ruach, o que é Ruach? Vai lá no vídeo e você vai ter uma ideia exegética, hermenêutica. Assim, o método é uma questão de conhecimento de palavras-chave e é necessário apenas para esclarecer o significado da comparação entre dois trechos correlatos. Há mais uma restrição. A Gezerá Shavá só é aceitável caso se possa provar que a palavra-chave em ambas as passagens foi realmente inserida para este propósito e é supérflua no texto. Ao texto. O método, portanto, é utilizado como os números que marcam notas ao pé da página, para designar a conexão entre o texto e a nota que fica no outro lugar. Ótimo! Eu tenho pavor de nota de rodapé, quando elas são muito compridas. Eu prefiro que tudo esteja no corpo do texto. E agora com aquela nova lei que já é antiga, eu que estou ultrapassada, das notas estarem ao final do livro. Acho muito ruim. Perco o embalo. Gosto que tudo esteja no contexto do texto, esteja no corpo do texto. Aqui a nota de rodapé é um pouco diferente. Aqui ela é bem importante, porque aqui nós estamos... Então eu falei uma palavra tal no corpo do texto, e eu vou lá, ponho um númerozinho em cima, vou na nota do rodapé e explico esta mesma palavra em outro momento, onde ela está inserida, dando o mesmo resultado, o mesmo significado, em outro contexto, em outra frase, em outro momento. Aí é muito importante, né? Aí é muito importante. Binyan, eu já vou dizer aqui para vocês. Binyan. Quem aí já fez curso de hebraico ou está fazendo curso de hebraico, conhece os binyanim, os binyan. Então aqui é um binyan av, que assemelha-se a Gezer. Veja que a gente pode reconhecer palavras, né? Existem muitos ai meu Deus, binyan, por exemplo, piel, pal, pual, existem muitos. Refil, assemelha-se a Gezerá Shavá em princípio, mas difere da estrutura lógica. É um método indutivo, veja que a maioria é tudo por dedução, de prova em que se faz uma tentativa para demonstrar que certo ave, que o ave é certo precedente, tá? Serve de base para toda uma série de outras passagens similares, construída de modo semelhante. Também aqui existem diversos métodos e diversas qualificações. O Kelal Uferat, vamos aqui, já estamos no quarto, muitas formas diferentes, mas a essência é que é possível tirar conclusões da maneira em que uma passagem é escrita, isto é, se uma generalização aparece no início ou no fim do texto. Quando um princípio geral precede o particular, princípio geral vem antes do particular, dizemos que nada há no princípio geral que não esteja contido no particular. Em outras palavras, o princípio geral nada acrescenta, mas simplesmente provê a estrutura básica.
Aqui, o que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender, às vezes você pode compreender como premissa maior, premissa menor, mas eu prefiro entender como um títulozão, um título, um grande título, e dentro daquele título, os subtítulos, os títulos menores, onde traz mais particularmente do que vai se tratar. O geral precede, né? E o particular ali designa, isso não vai interferir, né? Da mesma forma como aqui. Vamos procurar alguma coisa aqui. Vamos procurar. Quando a gente vê... Bom, segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud. Quando nós estudamos a segunda parte. Segunda parte, estrutura e conteúdo. Tá, é importante a gente separar que é com estrutura e conteúdo. Depois tem todos os subtítulos. Mas lá nos subtítulos é que nós vamos entender exatamente sobre a estrutura e o conteúdo. Da mesma forma, agirás com... Olha só, essa aqui é bom, ó. No caso oposto, por exemplo... Quando se declara em leis relativas a perdas. Da mesma forma, agirás com seu asno e com sua roupa, e com qualquer coisa perdida de teu irmão. Quer dizer, da mesma forma, agirás com o seu asno, da pessoa, o asno, suas coisas, e assim com qualquer coisa do seu irmão. Veja que é com qualquer coisa, né? Aqui vem uma particularidade, a anterior abrangia tudo isso. Em geral é nada do seu irmão, você simplesmente não pode nem perder, nem roubar, nem nada. Onde o princípio geral vem depois do particular. Isso implica que os pormenores citados são meros exemplos, tá? E que o preceito se aplica a todos os tipos de perdas, sem exceção. É qualquer coisa do seu irmão que você perca, você não pode, né? Então fala do asno, fala. Tá? Davar halamed meiniano. É um método relativamente simples de dedução. Novamente, mais um tipo de dedução. A partir do contexto em que algo se apresenta. Olhe, aqui é muito importante. Aqui é muito utilizado quando eu falo de exegese lá, seja de Ruach, seja do Salmo 23. Nós precisamos entender o contexto. O contexto. Então tem pessoas que colocam às vezes até na mídia, assim no Insta, versículos soltos da Bíblia, uma coisa bem bonita, assim, que não tem noção do que quer dizer antes. Nós temos interpretações erradas. Eu não fiz um vídeo sobre o Salmo, eu não fiz ainda sobre Isaías 53, porque ele é muito polêmico. Ele dá pano para manga e as pessoas ficam enlouquecidas. Ai, pensei que tivesse caído. As pessoas ficam enlouquecidas, ficam atrelando a determinados personagens e juram que aquilo ali está escrito para eles, para aquela religião, para outra, sei lá para o quê, tá? Existe toda uma exegese ali que vai um pouco além do que dedução, e sim compreender o contexto. Qual é o contexto? Veja o que tem o versículo anterior. Isso serve para nós quando formos ler a Bíblia, para qualquer coisa da Bíblia. Veja o que tem antes, que versículo vem antes, daquele que você leu e achou maravilhoso. Veja o que vem depois. Faz sentido? E o capítulo anterior, o que diz? Do que se trata? Que época era? Que contexto é esse? Sobre o que estão falando? É assim que funciona. Bom, por exemplo aqui, ó, o mandamento, não furtarás, aparece 2 vezes. A primeira é nos 10 mandamentos, num contexto muito solene, próximo às leis pertinentes ao assassinato e ao adultério. E, portanto, sua alusão é ao sequestro, tá? Para o qual a penalidade é a morte. Na outra ocasião, aparece entre as várias leis relativas a comércio honesto e assim por diante. E aí é interpretado como uma proibição de roubo de bens, né? Aquele negócio da balança, né? Pesou o negócio ali, disse que era tanto, cobrou a mesma coisa, mas colocou menos na balança, adulterou ali a própria balança, né? Então é uma maneira de furto, uma maneira de roubo aqui, na verdade. Sheneketuvim Marishim. Vejam como é que eu preciso de hebraico? Eu preciso de hebraico. É outra das regras hermenêuticas básicas e se refere a 2 passagens contraditórias, em que a contradição é aberta ou oculta.
Neste caso, é necessário buscar uma terceira passagem para decidir a matéria e explicar ambas de maneira que cada qual seja tomada para referir-se a um assunto diferente e se evite a contradição. Uma está meio oculta, uma está bem revelada. Vamos procurar a terceira para que realmente seja isto que queira dizer e não haja erro de interpretação. Aqui nós estamos falando de julgamentos, de tribunais, de pessoas, né? Julgamento de pessoas. Então, se nós pudermos não fazer bobagem, no caso eles, né? Foi muito estudado, né, gente? Tem pessoas que falam, porque tem a Torá, e daí seguem tudo pela Torá, e daí tem lá umas coisinhas, não dá serviço, tá tudo pronto, veio a lei ali do céu e muito serviço, muito trabalho rabínico, muitas adaptações, muitas conclusões, muitas discussões, muito estudo, muito estudo mesmo. Nós estamos aqui generalizando. Os midrashim alárricos empregam um método exegético extremamente preciso que deriva de se admitir que toda lei ou feito registrado na Torá foi formulado acurada e concisamente, tornando significativo cada pormenor. Toda palavra que parece supérflua, seja gritantemente desnecessária ou meramente não essencial ao significado, é uma fonte de estudo e a superfluidade é tomada como implicando ênfase. Quando dois temas são discutidos muito próximo um do outro, é possível inferir até certo ponto de um a outro, ainda que não tratem do mesmo tema. Até letras supérfluas têm significação. Por exemplo, se uma sentença começa com a letra conjuntiva vav, sabe o vav, né? Isso pode ser considerado como um indício de certa ligação essencial com a sentença precedente. Aqui eu vou explicar porque eu entendo este vav. Então, o vav é uma letra hebraica. Vav, ele pode ter um som de V, ele pode ter um som de U, ele pode ter um som de O. Quando ele faz esse V, não sei o que, a palavra, a tradução é E. E E é o que? É uma ligação, né? É uma ligação. Estou aqui, vê você ali, e você ali, tá? Este V pode estar ligando o que vinha antes, tá? A sentença precedente. Se bem que os métodos midráshicos sejam relativamente simples, o midrash em geral não se contenta com uma interpretação ao acaso e um método é aplicado sobre o outro, salvo para as leis dos sacrifícios, que citam quase exclusivamente evidências primárias. Está muito explicado isso na Torá, né? Os sacrifícios é bem explicado. O Midrash compara vários versículos que tratam do mesmo tema e explica cada um à sua própria maneira. O Midrash alárrico é inflexível, até um grau que parece artificial, mas, na verdade, quando o texto bíblico é considerado fonte alárrica primária, cada palavra e frase é importante, como ocorre com qualquer texto de significação legal vital em que há espaço para estudo de cada diminuto detalhe. Quero deixar uma coisa clara aqui. Provavelmente vocês já sabem disso, já escutaram isso e vão escutar muitas vezes. Não existe nada que não seja importante que esteja na Bíblia. Não existe nada supérfluo. Tudo tem uma importância na Torá. Tudo. É motivo esse de um capítulo, se eu não me engano, inteiro do Maimônides no Guia dos Perplexos, somente sobre não há nada supérfluo na Bíblia. Nada está ali por acaso, tá? Bom,
existiam vários métodos de Midrash Halahá. A academia do Rabi Ishmael desenvolveu seus próprios métodos, enquanto a do Rabi Akiva, que nós gostamos muito, desenvolveu regras mais minuciosas e abrangentes. E as diferenças entre diversos sábios ou escolas de pensamento encontraram expressão em métodos. Por exemplo, observamos que o Talmud babilônio, lembram? Babilônio e Yerushalmi, só cita prova alárrica oriunda da Torá, tá? Que é considerada o único texto categórico deste ponto de vista. Sempre que se cita evidência vinda de outros livros da Bíblia, tá? Sugere numerosas qualificações e ela usualmente só aparece em apoio de outra prova, como uma asmarta, como uma dica, tá? Asmarta, nós vimos em algum momento aí no Talmud, é uma dica, tá? Somente como uma dica. Então, o Talmud babilônio se deteve na Torá, né? Porque nós sabemos que a Torá são 5 livros, mas nós vamos ter depois os profetas, os escritos, né? E assim por diante, nós temos muitos outros livros que formam a Bíblia. Vou mostrar para vocês. Às vezes eu fico falando e cada vídeo é um vídeo e vocês podem não ter visto isso antes. Nós vamos ter os profetas e os escritos e a Torá e nós vamos ter todos esses livros, tá? Todos esses. Todos esses livros. Vamos deixar ali, deixei separado para nós fazermos o salmo depois, né? Onde você estava? Por outro lado, o Talmud de Yerushalmi tende a basear-se mais nos outros livros e assim oferece explicações mais simples sobre muitas das complexas teorias do Talmud babilônio. Se bem que as regras básicas para interpretação exegética fossem simples, o mecanismo preciso do Midrash e as interrelações entre as várias regras, bem como uma exata definição e aplicação, pois em certos casos são aplicáveis 2 regras, são matéria que o Talmud examina extensivamente e os comentadores do Talmud e do Midrash também lhe devotaram considerável atenção e profunda meditação. Esse foi o capítulo 29 da 3ª parte do Talmud essencial do Rabino Adin Staunsaltz, Midrash Halahá, exegese alárrica. Quero que vocês, por favor, eu vou dizer por favor, comentem aí embaixo se fez até agora sentido, porque nós estamos na reta final do Talmud essencial e eu gostaria muito de saber se foi alcançado, se está sendo alcançado o objetivo, se está fazendo sentido para você, se hoje, a partir do momento que você começou a estudar, começou a estudar aqui conosco o Talmud essencial, se você conseguiu conhecer, entender o que tem dentro do Talmud, se agora você está mais por dentro, se agora você não fica tão aleatório numa conversa, numa coisa, não estou entendendo, como está a sua vida de Bnei Noach conhecendo o Talmud essencial? Eu quero saber e eu preciso saber, porque quando nós terminarmos este estudo do Talmud, nós vamos em busca de outro livro de apoio para nós continuarmos. Eu tenho muita vontade de nós trabalharmos filosoficamente, mas né, filosofia é uma palavra tão ruim, a sabedoria dos sábios, né? A sabedoria dos mestres, a sabedoria rabínica, tudo aquilo que veio ao longo do tempo e foi ficando e nos serve como Bnei Noach, para nós seguirmos a nossa vida dentro do judaísmo. Então eu quero que vocês me digam aqui, estão aprendendo, gostaram? Alguma coisa que você não sabia? Agora você consegue conversar com um judeu, conversar com um Bnei Noach mais estudioso, que está lá na frente, você consegue dizer para ele assim, eu sei o que é furto, eu sei o que é roubo, eu sei quais são as penalidades, eu conheço as leis dietéticas e assim por diante, eu sei até onde posso ir ou não no Shabat, eu sei em que momento eu posso, um judeu, né? Nós não é a nossa praia, nós não temos essa obrigação, mas eu sei quando eu posso violar o Shabat, em quais são
os motivos, o que vem primeiro, né? A vida, o que vem primeiro, a salvar a minha ou a do outro, isto está no Talmud. O que veio antes, o ovo ou a galinha, isto não está no Talmud. Isso eu me enfiei agora para o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? A nossa, essa e não discutir o sexo dos anjos são coisas que a gente escuta a vida inteira, né? Bom, eu vou ligar mais um pouquinho aqui e eu espero realmente que vocês estejam conseguindo ver. Agora está assim, olha aquele fundo negro, desenhos para cá, ela está colocando luzes, a artista está colocando luzes, né, branco lá, não sei, eu não sei fazer, mas eu vi que ela fez, colocando para dar a impressão de luminosidade, a impressão de vida, e assim ela vai indo. Vamos assistir mais um pouco, eu vou ler os salmos e vou dizer tchau para vocês depois disso. Vamos ver mais um pouquinho. Está colocando, ó, fazendo sombras. Entendem a vida da gente? Começa com rabiscos. Você não acredita que vai terminar numa arte tão linda assim. Você fica olhando, assistindo, eu gosto muito. Nossa, olha, primeiro é uma roda aqui, uma bola, sem um círculo. Depois ela puxou aqui, ali, as coisas vão acontecendo. Assim é o nosso estudo judaico, mas principalmente assim é os nossos projetos, os projetos da nossa vida, as coisas as quais nós nos predeterminamos fazer. Quando eu falei em destino, era nesse sentido. O que você predeterminou? Agora você bota o foco, risca o seu destino, aquilo que lhe cabe. E depois você colore. Coloca no cenário já feito. Incrível, não é mesmo? Incrível. O canal. Aqui tive que tirar, que apareceu um anúncio. Depois que eu não sei o que é essa receitinha de Star Querendo. É o canal. E eu tenho a playlist, não esqueçam. Vamos ler então o Salmo 4. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês aprenderam alguma coisa, se valeu de alguma coisa esse nosso estudo de meses aqui sobre o Talmud essencial, se você já pode dizer, sim, eu sei o que tem dentro do Talmud, se isso mudou alguma coisa, se melhorou a sua vida, os seus estudos das Parashiot, por exemplo, que sempre tem coisas do Talmud, tá? E também, se você quiser colocar sugestões de que livro, do que nós poderíamos conversar depois desta playlist. Eu pretendo continuar com o Talmud, mas nós vamos ver bem como. Ou uma sabedoria aqui judaica, alguma coisa, quem sabe... É que eu não queria falar assim, Iranhal, algumas coisas mais profundas, porque daí teria que ser em outro tipo de playlist. Mas quem sabe a gente estuda alguma lei específica, algum tratado específico. Então deixe seus comentários e sua sugestão. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com quem você gostaria que soubesse sobre essas coisas, está meio perdido e quer ser um Bnei Noach estudioso, então você pode compartilhar com ele. E caso você queira ajudar o canal com tzedakah, tzedakah é din-din-din, não adianta dizer não sei lá o que, é com din-din. Se você quiser e puder fazer o seu serviço de tzedakah através do canal, com o que você quiser, na descrição do canal tem como. E se você não quiser, eu te amo mesmo assim. Essas são palavras que a gente não deveria dizer, eu te amo, porque eu te amo para qualquer um, nem te conheço. Mas enfim. Ao mestre do canto, com o instrumento de corda, um salmo de Davi. Responde a minha invocação, a Deus da minha justiça. Ó tu que me aliviaste da angústia, apieda-te de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando difamareis minha honra, amareis a futilidades e buscareis a traição? Sabei que o Eterno destaca para si o devoto e ouvir-me-á quando eu o evocar. Portanto, tremei e não pequeis.
Ponderai em vossos corações, enquanto estáis em vossos leitos, e suspirai. Oferecei sacrifícios com honestidade e confiai no Eterno. Dizem muitos: quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face resplandeça sobre nós, ó Eterno. Alegria puseste em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. E em completa paz poderei repousar e dormir, porque somente tu, ó Eterno, me manterás em segurança. Desculpem qualquer erro, às vezes os olhos realmente não ajudam. Tenham todos um ótimo, um excelente dia.